Vamos iniciar então com a leitura de Lucas, no capítulo 2, versículos 6 e 7. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar? Amado Senhor, te damos muitas graças porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, Senhor que nos deu a redenção em Cristo Jesus, e hoje podemos meditar na sua bendita palavra. Nós pedimos, Senhor, que o seu falar seja doce ao nosso coração. Sejamos tocados pela sua palavra. Que os nossos olhos espirituais se abram e vejamos ainda mais do nosso amado Senhor. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nessa série de estudos nós estamos considerando a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesses estudos iniciais nós temos visto a questão do nascimento do nosso Senhor. E hoje em especial nós vamos focar no nascimento do Senhor. Nós já vimos a respeito do precursor do Senhor, João Batista. Vimos também o anúncio da vinda do Senhor, tanto para os pais do João Batista, Zacarias e Isabel, quanto para a Maria, a mãe do Senhor, quanto para José, o pai do ponto de vista legal do nosso Senhor Jesus. Nós vimos também o nascimento do João Batista e agora nós vamos ver o nascimento do próprio Senhor Jesus. Como os irmãos já sabem que estão seguindo essa série de mensagens, nosso propósito nunca é estudar a Bíblia no seu lugar. Nosso encargo é ajudar os irmãos e as irmãs a, por si próprios, estudarem as suas Bíblias. E cada uma dessas mensagens é uma aula sobre esse assunto. Então nós não imaginamos que depois do nosso compartilhar, você fecha a Bíblia e vai dormir e só vai olhar esse material de novo daqui a uma semana ou daqui a um mês. Não, nós esperamos que você passe de novo essas passagens que nós estamos estudando, peça mais revelação para o Senhor, faça seu próprio estudo, use esses versículos para compartilhar com seus amigos, com seus vizinhos, com seus irmãos, e use também essas passagens no seu estudo devocional. Então nós vamos ver que para estudar o nascimento do nosso Senhor, nós vamos pegar toda uma porção da Escritura, do Evangelho de Lucas. Nós lemos o versículo 6 e 7 do capítulo 2, mas na verdade tem todo um parágrafo que fala sobre esse assunto, que começa no capítulo 2 de Lucas, no versículo 1, e vai até o versículo 20 na narrativa de Lucas. E é muito especial essa porção da Escritura, você pode anotar aí nos seus apontamentos e também no coração, porque não existe nenhuma outra porção da Escritura que narra esses fatos. Somente em Lucas, guarde aí na sua memória e no seu coração. É muito fácil, o nascimento do nosso Senhor somente no Evangelho de Lucas, com esse nível de detalhe. É feita uma menção no Evangelho de Mateus e nos Evangelhos de Marcos e João, nem mesmo há menção sobre o nascimento. E já aqui nós temos uma observação muito importante, porque o propósito desses evangelhos, Marcos e João, não é mostrar o nosso Senhor do ponto de vista humano.
e nem apenas o nosso Senhor do ponto de vista das suas ligações com a nação de Israel ou o povo hebreu. No Evangelho de Marcos, o propósito é mostrar o nosso Senhor como servo perfeito. E o servo não tem muita importância para ele a sua genealogia, o seu nascimento. Então no Evangelho de Marcos ele começa já imediatamente a narração da sua serviço, ministério. O Evangelho de João, por sua vez, tem como propósito mostrar o nosso Senhor como o Filho de Deus. Como Filho de Deus, ele não tem princípio, ele não tem fim, ele é eterno, não tem começo de dias, sempre existiu. Ele é antes da criação de todas as coisas. Mas no Evangelho de Mateus, é muito importante mostrar um pouquinho da sua genealogia, dos momentos iniciais da sua vinda, porque o Evangelho de Mateus quer nos mostrar o Senhor como o nosso Rei, ou na verdade como o Rei prometido à descendência do Davi. Então lá é importante. Mas o relato mais completo a respeito do nascimento do nosso Senhor encontra-se efetivamente no Evangelho de Lucas. E nesse Evangelho, um propósito do Lucas é mostrar o nosso Senhor como um homem perfeito. Ele é aquele homem de acordo com o coração de Deus. Aquele homem que em tudo foi agradável a Deus, que em tudo foi obediente a Deus, que em tudo correspondia às expectativas de Deus quando nos criou. E para mostrar isso, é evidente que Lucas tem que mostrar desde o princípio como foi a entrada no nosso Senhor aqui na Terra, na vida humana. E claro que nós já vimos que a sua entrada não foi como a minha e como a sua. Todos nós somos concebidos a partir de um pai humano e uma mãe humana, mas o nosso Senhor Jesus, ele foi concebido do próprio Deus, no ventre de Maria. O próprio Espírito Santo envolveu a Maria e, sem que houvesse a semente do homem, foi concebido o nosso Senhor. É assim que conta a nossa Bíblia. Agora, como e quando isso ocorreu, é o que nós vamos ver hoje. Então esse relato, nascimento do nosso Senhor, encontramos Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vamos iniciar lendo no próprio versículo 1, Lucas 2, 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Versículo 2. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho, o primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Então essa é a primeira parte do nosso compartilhar hoje. Relata onde, quando e como o nosso Senhor nasceu, em quais circunstâncias. A segunda parte vai do versículo 8, capítulo 2, versículo 8, até o final desse capítulo. E vai relatar o anúncio feito a respeito do nascimento do nosso Senhor. Esse anúncio foi feito por intermédio de anjos a alguns pastores. Vamos ver então a partir do versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial,
louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Então, é muito claro, nosso foco hoje, capítulo 2 de Lucas, dividido em duas porções. A primeira relata as circunstâncias do nascimento do nosso Senhor, que vai do versículo 1 até o 7. A segunda relata os primeiros que ouviram o anúncio do nascimento do nosso Senhor. Já aqui nos chama a atenção que esses dois relatos, o primeiro centrado em coisas que acontecem aqui na Terra e o outro centrado em coisas que aconteceram no céu. Já é uma coisa tão importante mencionada aqui. Céus e terra se movimentam por ocasião do nascimento do nosso Senhor. Vamos focar primeiro aqui na terra, a partir do versículo 1. Fala naqueles dias. Que dias? Os dias em que se sucederam ao nascimento do João Batista. Naquela época, havia um imperador chamado César Augusto. Na verdade, ele foi o primeiro imperador do Império Romano. E ele tinha a autoridade sobre todo aquele grande império, sendo que a Judéia era uma província do Império Romano. Anteriormente era a nação de Israel, perdeu a autonomia, ficou subjugada ao Império Romano e ocorreu a esse imperador fazer um censo. Já naquela época o leão fazia suas investidas. Qual o propósito do censo? Evidentemente saber onde estava localizada a população, saber também o quanto cada um ganhava para poder cobrar os impostos. Natural. Então, o imperador romano fez esse decreto, ordenou que se fizesse o censo, todos tinham que alistar-se e cada um deveria alistar-se na sua própria cidade, é o que nos diz o versículo 3. E claro, também José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, cidade de Davi. Agora, quem conhece um pouquinho da geografia de Israel, sabe que a parte norte, onde está localizada Nazaré, embora montanhosa, fica abaixo da parte sul, onde está localizado Jerusalém e, por consequência, Belém, que é nas imediações de Jerusalém. E eles tinham, então, um trajeto de aproximadamente uns 128 quilômetros, desde Nazaré até Belém. E Belém ficava a 12 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. O grande imperador César Augusto deu a ordem de que ocorresse esse recenseamento. José e Maria, que eram da família do Davi, que eram originários de Belém, tiveram de subir, então, para essa cidade chamada Belém. E a Maria já estava grávida, como nós sabemos, e o que nos fala aqui é que, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Olhando externamente, foi uma ordem dada pelo imperador romano. O mais poderoso homem daquela época,
um lutador, um guerreiro. Olhando pelo outro ângulo, essa ordem dada pelo imperador romano moveu um casal de trabalhadores. José, um trabalhador manual, um carpinteiro daquela época. Maria, uma jovem desposada do José. Aparentemente, nenhuma relação entre uma coisa e outra. No entanto, nós vemos que, de alguma forma, Deus usou esse decreto do imperador romano para mover aquele casal a se deslocar para a cidade de Belém. Não só isso. Uma vez que muitos estavam se dirigindo para aquela localização, nos diz a Escritura que não havia mais lugar para eles. É provável que eles tenham saído ao mesmo tempo que outros, mas em função da Maria estar grávida, eles não podiam se deslocar na mesma velocidade que os demais. E conta-nos a história que eles chegaram a Belém e não tinham lugar para eles. Nem mesmo numa hospedaria. Não havia lugar para eles. E o lugar que eles encontraram foi uma espécie de paradouro de caravanas. E dentro desse paradouro ainda não tinha lugar disponível para eles. Tinha um lugar onde ficavam os animais. Um estábulo. E foi ali, no meio da noite, que Maria entra em trabalho de parto e dá à luz a seu primogênito. Eu não sei se existe algum momento na vida de uma jovem mulher em que ela precisaria da companhia de outros mais do que nesse momento. É provável que talvez somente José mesmo estivesse com ela naquele momento. E dessa forma vem o nosso Senhor ao mundo. É muito impressionante porque quando nós imaginamos o nascimento do Filho de Deus, nenhum de nós imagina uma condição de tamanha pobreza. É praticamente ao ar livre. É uma cena muito tocante que acontece, que nos é relatada aqui. O Filho de Deus, o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, aquele a quem pertencem todas as coisas, a quem pertence todo ouro e toda prata. No momento que ele entra nessa mundo, ele entra como um pobre filho de um trabalhador manual e nasce praticamente ao relento. Esse é um retrato da humanidade. Diz a nossa Bíblia, não tinha lugar para ele. É muito tocante essa cena. Quando nós olhamos externamente, foi um movimento do imperador Augusto que provocou essa mudança. Mas nós precisamos voltar para uma outra porção da Escritura e ver qual que é a explicação do Espírito Santo. Abra comigo no Evangelho de Mateus. Capítulo 2. Então vamos iniciar do versículo 1, Mateus 2, 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito
por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, o que há de apacentar a meu povo, Israel. Olhando externamente, o movimento que fez José, o pai do nosso Senhor do ponto de vista legal, e a Maria, aquela que foi usada por Deus como aquela que carregaria o nosso Senhor, eles foram deslocados de Nazaré para Belém por causa do decreto de um homem, por causa das circunstâncias políticas, por causa dos movimentos do império. Mas olhando do ponto de vista da interpretação do Espírito Santo, eles deveriam ir para Belém para que se cumprisse a profecia. Que profecia? Essa profecia que se encontra no livro de Miqueias. Miqueias capítulo 5. Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que a que está em dor estiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Na imaginação humana, se Deus tivesse de enviar o seu Filho, claro que, de acordo com a imaginação humana, esse filho teria que nascer num palácio, afinal ele é o Filho de Deus. E esse filho deveria ser recebido pelas cortes imperiais, protegidos pelos exércitos. Mas isso, não esqueçam, é a concepção meramente humana. Nos planos de Deus, Deus usou sim aquele imperador, Deus usou sim aquele império. Como? Para movimentar a sua vontade, para que se cumprisse a profecia. Do ponto de vista humano, a pessoa mais importante era o imperador. A pessoa central era o César Augusto. Do ponto de vista divino, as pessoas importantes eram um mero carpinteiro e a sua jovem esposa. Assim é o nosso Deus. Nós poderíamos enumerar muitas circunstâncias da narrativa bíblica, onde o Senhor nosso Deus mostra que os fatos realmente importantes não estão ocorrendo nas grandes capitais, nem por meio dos grandes imperadores, nem por meio das conquistas dos grandes generais e nem entre as pessoas de maior poder aquisitivo e de mais elevada posição social. É muito comum que nós não damos muita importância para as coisas pequenas que acontecem na nossa casa, porque nós somos pobres, porque a nossa casa é pequena, porque nós somos trabalhadores manuais, porque nós não estamos nos níveis mais elevados da hierarquia humana, nós não somos políticos. Mas sempre foi assim na história da Bíblia, na história do nosso Senhor e continua sendo assim na história da igreja. É muito importante aquilo que acontece na minha casa e na sua casa. O mundo está movendo numa direção. Parece que nós estamos alijados dos processos desse mundo, mas não é assim aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, o que mais importante estava acontecendo era naquele casal pobre, limitado, de escassos recursos, com aquela jovem esposa grávida, caminhando de Nazaré para Belém, para que se cumprisse a profecia bíblica. E o que significa a palavra Belém? Significa casa de pão. Aquele Senhor que, nessas condições tão precárias, nasceu praticamente ao relento, sem ninguém que os recebesse,
sozinhos, com poucos recursos, viria a ser o Senhor do universo. Aqui, claro, diz o primogênito de Maria, mas em outra porção das Escrituras, o Espírito Santo vai dizer que ele é o primogênito de entre os mortos. Outra porção vai dizer que ele é o primogênito de entre muitos irmãos. E outra porção vai dizer que ele é e deve ser o rei de toda a terra. Abra comigo em Colossenses, capítulo 1. Versículo 18. Colossenses 1, 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio. Ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Efésios, capítulo 1. Bem-aventurado o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue. A remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Qual? Agora esse versículo é importante. Efésios 1:10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Finalmente, Filipenses, capítulo 2. Vamos iniciar no versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Agora os versículos que nos interessam. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós vemos essa condição tão humilde em que o nosso Senhor vem à terra. Por um lado, nós vemos que nessa humildade Ele
glorifica a divindade. Esse é o nosso Deus. Não é o Deus da soberba, não é o Deus da pompa, não é o Deus nesse momento, não é o Deus que se exalta a si mesmo, ao contrário, é o Deus que se humilha a si mesmo e que em amor, ao entrar nesse existência, ele ocupa a posição mais humilde que qualquer ser humano poderia ter ocupado. É Deus se fazendo homem na pessoa de Cristo Jesus. Ninguém pode ter uma condição de maior pobreza do que a condição em que nosso Senhor nasceu. Praticamente ao ar livre, desacompanhado, sozinho, sua mãe sozinha, sem a receptividade de um lar, sem o calor de familiares. Esse é o nosso Deus. Nós vimos agora um pouco das circunstâncias aqui na Terra. Na sequência, nós vamos ver o céu se movendo. Como os irmãos e as irmãs devem ter percebido, esses primeiros capítulos de Lucas, eles são repletos de situações em que céu e terra se mesclam. O céu e a terra interagem. O céu mudando as coisas na terra, preparando o cenário para a vinda do Senhor. O céu usando mesmo o Império Romano, usando mesmo as circunstâncias para que a profecia de Deus se cumprisse. Capítulo 2 de Lucas, versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Quem eram esses pastores? Pessoas simples, novamente, trabalhadores manuais, homens do campo, que enquanto outros estavam dormindo, aconchegados no seu lar, eles estavam trabalhando durante a noite, cuidando dos rebanhos. E para quem veio o anjo do Senhor? Não foi para o imperador Augusto lá em Roma. Tampouco foi para Herodes. Tampouco foi para os religiosos lá no templo. Um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E diz a Escritura que a glória do Senhor brilhou ao redor deles e eles ficaram tomados de grande temor. E o anjo disse, Lucas 2:10, não temas. Eis que trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Nós nunca podemos esquecer esse fato tão básico e às vezes tão negligenciado. Sempre que nós nos mantemos perto da leitura dos nossos evangelhos, nós vamos ser relembrados disso. Disso o quê? Que a vinda do nosso Senhor a esse mundo, que a vinda do evangelho a essa terra, que a vinda do cristianismo às nossas vidas é uma boa nova. É uma boa notícia. E aqui diz assim, de grande alegria. Infelizmente, por causa do nosso desconhecimento das Escrituras e por causa do nosso conhecimento distorcido das Escrituras e por causa da contaminação da nossa mente humana mesclando nas coisas divinas, se nós não formos cuidadosos, gradualmente, ao invés de portadores de boas novas, de grande alegria, nós nos tornamos portadores de más notícias, de grande condenação. Isso não é o Evangelho.
Evangelho é boa nova. Que boa nova é essa? Nasceu o Salvador. E diz assim, ó, que será para todo o povo. Me permitam dizer aqui, é um adendo que eu vou fazer na Escritura, mas eu acredito que vai estar de acordo com o tenor de toda a Escritura. O que diz assim, ó? Que será para todos os povos. Porque mesmo que não houve uma recepção para o Nosso Senhor naquela hospedaria lá em Belém, mesmo que o Senhor veio para os seus e os seus não o receberam, aqueles que eram o seu povo, nós que não éramos o seu povo, nós o recebemos. Nós cremos nesse Jesus, nós recebemos essa salvação, nós recebemos esse Salvador e nós amamos esse Salvador. É motivo de grande alegria. Nenhum de nós que temos ao Senhor Jesus como nosso Salvador precisaríamos recostar a cabeça no nosso travesseiro com tristeza ou pesar. Por quê? Porque nós já achamos em Jesus a salvação. E olha que interessante, aqui não fala que nasceu um professor, ainda que nós tenhamos necessidade de muito ensino. Não fala que nasceu um educador, ou um filósofo, ou um economista, ou um arquiteto. Fala que nasceu um Salvador. E essa é uma mensagem que todos nós precisamos sempre lembrar. O que nós precisamos é um Salvador. Um Salvador que é Cristo, que é o Messias, e um Salvador que é também o Senhor. Um Salvador que é Deus Todo-Poderoso e um Salvador que é humano, que pode compreender as nossas fraquezas e a nossa fragilidade, que pode simpatizar com as nossas fraquezas. Como é eterno pensarmos em um Deus que se fez como um de nós, um Deus que se fez humano. Aqui nós vemos, de alguma forma, os céus se unindo com a terra na pessoa de Cristo Jesus. O divino se unindo com o humano em Cristo Jesus. Deus, por meio de Cristo, entrando na história humana, para que nós, por meio de Cristo, pudéssemos entrar na história divina. É Deus se fazendo um com a humanidade, para que nós, os que viéssemos a crer em Jesus, pudéssemos ser um com a divindade. É uma boa nova de grande alegria. Nasceu Jesus. Nasceu aquele que nos libertaria dos nossos pecados. Nasceu aquele que em nosso lugar venceria a morte. Nasceu aquele que nos tiraria das densas trevas nas quais nos encontrávamos por causa do pecado. Nasceu aquele que venceria um inimigo que é mais forte que nós. Nasceu Jesus. Não só na terra havia alegria, nos céus também. Porque nós, que estávamos perdidos, do ponto de vista de Deus, nós fomos por Ele achados. É sempre importante lembrar que quando alguma coisa está perdida, quem sofre é aquele que é o dono daquilo que se perdeu. Claro que o que foi perdido também sofre, mas a principal perda é de quem era o proprietário. Quando o Senhor Deus criou a você e a mim, e todos os demais que existem nessa humanidade, Ele os criou para si mesmo. Cada criança que nasce nesse mundo tinha como propósito ser para Deus. Cada menina, cada jovem, cada homem, cada mulher, todos foram criados com um propósito de existir para amar, para conhecer, para servir a Deus, para viver em eterna comunhão com Deus. Mas por causa do pecado, por causa desse estrago que Satanás fez, por meio daquele primeiro casal lá no Jardim do Éden, muitos se perderam. Mas graças a Deus, Ele nos enviou um Salvador,
para nos resgatar daquilo que seria a nossa perdição. Graças a Deus por isso. Quanto mais nós lemos essa história maravilhosa, mais nós nos sentimos inclinados a nos prostrar diante de Deus, com o coração cheio de gozo e cheio de alegria, pela bendita salvação que Ele nos proveu em Cristo Jesus. Siga a leitura, versículo 12, capítulo 2, versículo 12. E isto vos será por sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Olha que interessante. Por que é que precisava esse sinal? Prossiga a leitura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Por que é que eles precisavam de um sinal? É porque na metodologia de Deus, Ele não quis criar nenhum espetáculo, nem de cores, nem de sons, nem de ruídos com relação àquela criança. Por isso que quando você vê aqueles relatos que não são relatos puros a respeito do Evangelho, eles colocam tantas coisas, e veio uma luz do céu, e veio um brilho, e veio uma voz, e alguns até chegam a dizer que o bebê Jesus falou, sendo recém-nascido, falou com os seus pais. Nada disso tem na Escritura. Não tinha luz, não tinha espetáculo, não tinha nada sobrenatural. Como que eles iriam reconhecer que era o Filho de Deus? Não tinha pompa. Eles reconheceriam crendo na palavra que Deus lhes falou por meio do anjo. Uma criança envolta em faixas, deitada naquele lugar aonde são colocados os alimentos para os animais. E esses pastores creram na palavra de Deus. Eles obedeceram essa palavra. Eles foram até Belém e lá eles encontraram a Maria, o José e a criança deitada numa manjedoura. Graças a Deus pela simplicidade e pela veracidade do relato do Evangelho. E aqueles anjos diziam duas coisas: nos céus, glórias a Deus; na terra, paz entre os homens a quem Ele quer o bem. Eu queria fazer uma observação aqui, nesse versículo 14, na última parte, os homens a quem Ele quer bem, porque há algumas versões em português que falam homens de boa vontade, né? Pessoas bem intencionadas, mas aqui, essa versão que nós temos, homens a quem Ele quer bem, é muito mais perto do original do que a outra versão. Significa o quê? Significa que agora pode haver paz entre nós e o nosso Deus. Antes, Deus queria bem à humanidade, mas não podia haver paz, porque o nosso Senhor ainda não tinha vindo. Aquele que seria o sacrifício pelos nossos pecados ainda não tinha feito a sua obra, mas agora, graças a Deus, porque veio Jesus, esse mesmo vida, na forma de um bebê, iria crescer, atingir a maturidade, chegar à plena condição de adulto. Depois de ter vivido uma vida perfeita, Ele iria oferecer essa vida na cruz do Calvário como um sacrifício a Deus, e Ele poderia pagar na cruz pelo nosso pecado. E através desse pagamento, desse preço,
nos redimir e nos reconciliar com Deus. Deus sempre quis paz conosco, a quem Ele quer bem. Mas antes da vinda do nosso Senhor, não era possível que essa paz fosse uma realidade, porque nós estávamos em pecado e o nosso Deus é a mais pura de todas as santidades. Mas graças a Deus, agora que Jesus veio, agora que chegou o Salvador, glórias para Deus no céu e paz para os homens a quem Ele quer bem aqui na terra. E esses pastores, vendo o Senhor, divulgaram amplamente o que tinha sido dito a respeito deste menino. E todos os que ouviam se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Ela ponderava no que viria a ser o significado de tudo isso. Por um lado, Maria, uma jovem mulher como todas as outras. José, seu esposo, como todos os demais. Aquele bebê, seu filho, como todos os filhos. Mas, ao mesmo tempo, a Maria sabia que, ainda que envolta na circunstância mais comum dentre todas, ela era a circunstância mais especial dentre todas. Que lição nós temos aqui nesse sentido? A lição da santidade da vida. Da importância daquele local onde Deus nos colocou. Independente de como os homens veem isso, independente de como nós mesmos vemos isso, nós, cada um de nós, na sua função como pai, como esposo, como membro da congregação dos santos, como filho, como mãe, como esposa, em cada uma dessas funções, em cada um desses papéis, se nós nos colocamos na mão do nosso Senhor, como Maria fez, e nós oramos, seja feita em nossa vida conforme a sua vontade, nós estaremos santificando a nossa vida. Nós estaremos honrando ao nosso Deus na simplicidade de todas as coisas. Maria fazia assim. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Agora, vamos considerar um pouquinho a circunstância que o nosso Senhor nasceu. Praticamente ao relento, sem uma proteção de realeza, sem a proteção que é dada aos filhos da nobreza. Não parece que eles estavam numa circunstância de tanta fragilidade? Como pode o Deus do universo colocar aquele que seria o Salvador do universo de forma tão desprotegida? Com tanta pobreza, praticamente à mercê de qualquer maldade, como nós veremos que no futuro tentaram fazer maldade com o nosso Senhor, mesmo ele sendo ainda criança. Não te parece que Deus arriscou demais? Não te parece que Deus deixou muito ao acaso? Mas se nós considerarmos que Deus é aquela mão que embala o universo, nós sabemos que nenhuma situação de fragilidade humana é frágil demais em comparação com o poder do nosso Deus. Tem sido assim desde a história do nosso Senhor até os nossos dias na história da igreja. Nós que temos seguido ao Senhor não temos proteção. Nós que temos amado a verdade da Bíblia não temos projeção. Nós nem mesmo somos considerados nos grandes círculos. É como se Deus deixasse o futuro da sua igreja, o futuro da humanidade, nas mãos de pessoas como eu e como você,
que não somos nada aos olhos do mundo. Sabe o que a Escritura diz? Que Deus escolheu as pessoas que nada são. Em outra Escritura vai falar que Deus colocou dentro de nós um tesouro num vaso de barro. Esse é o nosso Deus. É na mão dele que nós estamos. E por isso nós podemos dormir, sim, tranquilos. Na abundância e na escassez. Quando tudo parece que está o vento soprando a nosso favor, quando estamos no meio da tempestade. Quando somos elogiados, ou quando somos rejeitados. Quando recebemos uma grande quantia em recursos e quando perdemos tudo o que temos. Se nós temos a Deus, nós temos tudo. Qualquer pedra pode ser o nosso travesseiro, assim como foi no caso do Jacó. Qualquer manjedoura pode ser a nossa cama. Se nós tivermos uma cama de ouro, vamos dormir com alegria na cama de ouro. Se nós tivermos que deitar numa simples tapete, dormiremos com alegria num simples tapete, porque as circunstâncias à nossa volta não são limitações para o Deus do céu. Se Ele pôde trazer o seu filho na condição, o Filho de Deus na condição de o filho de um carpinteiro, nascido no meio de uma viagem, praticamente ao relento, e talvez desprovido de qualquer proteção, e ainda assim Ele guardou esse seu filho, a ponto que ele alcançou e cumpriu todo o propósito que Deus tinha para ele. Essa também é a nossa confiança. A nossa vida está nas mãos do nosso Deus. As circunstâncias externas, que parecem às vezes tão determinantes, elas são como que instrumentos para o cumprimento da vontade de Deus. Claro que nós estamos estudando esses eventos na vida do nosso Senhor Jesus Cristo para vermos quão grande é o nosso Senhor e vermos até onde Deus o levou e vermos como Deus em Cristo Jesus cumpriu todos os propósitos que tinha com Ele, com qual finalidade? Para que nós, olhando para o nosso Senhor, tenhamos o nosso coração cheio de fé, cheio de esperança e cheio de confiança de que aquele que começou uma boa obra em nós, Ele há de completá-la até os dias de Cristo Jesus. Ainda que nós passemos por dias de turbulência, ainda que nós passemos por dias de crises e de recessões, ainda que nós passemos por dias de incerteza, a nossa confiança está no Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Maria pôde ser usada como instrumento para trazer o nosso Senhor Jesus Cristo na sua primeira vinda, eu e você, se nós formos fiéis, podemos ser usados sim para apressar a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Se José é um carpinteiro e Maria, aquela jovem que não tinha recursos, pôde ser usada para trazer a essa terra o Salvador da humanidade, o cabeça da igreja, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nós que certamente temos mais recursos do que eles tinham, também podemos ser usados. Você crê nisso? Que o Senhor possa nos ajudar. Que os nossos olhos não se desviem do nosso Senhor. Que nós sigamos olhando firmemente para o Autor e Consumador da nossa fé, Jesus, o Cristo, o Senhor. Que boa nova, que notícia de grande alegria. Nós não estamos mais perdidos. Nós temos um Salvador, nós temos um Senhor e Ele se chama Jesus, o Filho de Deus. Vamos concluir com uma palavra de oração?
grave essas palavras no nosso coração, na nossa mente, Senhor, para podermos enxergar quão grande é o Senhor, quão grande é Jesus. Amém, Que a Senhor. luz dele, Senhor, possa nos iluminar para que possamos enxergar claramente Amém, Senhor. tamanha obra que foi feita em nossas vidas, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado porque o Senhor é aquele que faz morada em cada um que está aqui, Senhor. Amém, Senhor. Por aquele que nos transforma. Ó Deus, o Senhor é aquele que tem um amor tão grande que foge até o nosso entendimento. Muda as nossas vidas, Senhor. Toma conta de nós, Senhor, porque nós não sabemos nem tomar conta de nós mesmos. Mas agradecemos ao Senhor que fomos incluídos naquela obra perfeita, através do Seu Filho, Senhor. Amém, Senhor. Mais uma vez, Senhor, agradeço o Senhor, com coração alegre e feliz, porque nada vai nos fazer tirar os olhos de Jesus. Amém, Senhor. Deus, o nosso Pai, o nosso irmão, o nosso primogênito, Senhor. Amém, Que Senhor. o Espírito Santo de nós, que o Espírito Santo que habita em cada um aqui, que o Senhor possa nos revelar realmente a grandeza e a sabedoria de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dele. Obrigado por essas palavras, Senhor. Amém, Senhor. Que elas possam parar vidas em nossas vidas, Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.